Olá! Muito bem-vindo ao Enfermagem na Real. Eu sou a Rutiana e o tema de hoje é Cinemática do Trauma. O que é Cinemática do Trauma? Os tipos de eventos nos primeiros socorros. Você verá também como avaliar a cena, as 5 formas básicas do trauma, como é considerado os acidentes graves e as possíveis lesões em acidentes automobilísticos. Então aproveita a aula e inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações. As situações que necessitam de primeiros socorros são denominadas eventos e podem ser eventos traumáticos ou eventos clínicos. Os eventos traumáticos podem acontecer em decorrência de um acidente automobilístico, uma queda, perfuração, seja por arma de fogo ou arma branca, no caso faca ou estilete. Pode acontecer também por causa de choque elétrico, queimadura e uma infinidade de situações que resultam no trauma. Nos eventos clínicos, ocorrem situações como o mal súbito, ou seja, algo que acontece de forma repentina, por exemplo, o AVC, edema agudo do pulmão, infarto agudo do miocárdio, insuficiência respiratória e vários outros eventos clínicos. Para memorizar a diferença entre evento traumático e evento clínico, lembre-se que o trauma envolve um acidente como fator causal da situação, seja um acidente doméstico, um acidente de carro, acidente com animais peçonhentos, com materiais ou produtos tóxicos, enfim, no evento traumático sempre tem um acidente causal. Já o evento clínico é uma situação que envolve patologias, complicações de doenças. Porém, tanto o evento clínico quanto o evento traumático necessitam de primeiros socorros para manter a vítima viva e para reduzir o risco de agravo à saúde da pessoa acometida com essas emergências. Cinemática é o processo de avaliação da cena do acidente e, por meio da cinemática, é possível determinar as lesões resultantes das forças e movimentos envolvidos, e também para estimar a gravidade do acidente. Se o socorrista não entender de cinemática, as lesões serão negligenciadas. Portanto, estudar e compreender a cinemática nos ajuda a identificar a gravidade do acidente e sugestionar as lesões que o paciente pode apresentar. Nos primeiros socorros acontece o APH, que é o atendimento pré-hospitalar. Isso é, o primeiro atendimento no local onde a vítima se encontra. Esse atendimento pode ser realizado com o suporte básico de vida ou pela equipe especializada do suporte avançado de vida. É lá no local do acidente ou do evento que a cinemática deve ser colocada em prática. Então, o socorrista precisa olhar em volta e examinar a cena para identificar potenciais riscos para si, para a vítima e para outros envolvidos. Nesse momento, é fundamental avaliar os riscos. Por exemplo, risco de explosão, atropelamento. Você está em uma rodovia? É importante sinalizar o local e afastar os curiosos. Lembre-se, não se coloque em risco. Então, é importante observar o mecanismo do trauma ou a natureza da doença do paciente. Por exemplo, um idoso na faixa de 75 a 80 anos dirigindo um veículo que bateu em um poste elétrico pode ter dor no peito, indicando um ataque cardíaco. A questão é, o motorista bateu no poste e teve um ataque cardíaco ou teve um ataque cardíaco e bateu no poste? Geralmente, pacientes jovens traumatizados não têm doenças crônicas. Já boa parte dos idosos tem alguma doença de base. Essas condições são importantes nos cuidados geral do paciente. Na avaliação da cena é checado quantas vítimas e quais as idades, e se elas estão respondendo, se estão consciente ou inconsciente. É importante também verificar a idade, se são adultas, idosas ou gestantes, e verificar as condições da vítima. A etapa seguinte é ligar para o serviço de emergência ou delegar para alguém fazer. Sempre adotar o uso de EPI, que é o equipamento de proteção individual.
se você tiver contato direto com o acidentado. Lembre-se, secreção e sangue são formas de transmissão de doenças. Preze pela biossegurança. Durante a avaliação da cena, você vai se deparar com situações de eventos traumáticos. Lembra eventos traumáticos? São os acidentes de carros, queimaduras, quedas, etc. E pode haver os eventos clínicos, ou seja, o mal súbito, devido a um infarto, um AVC, entre outras doenças. Está gostando da aula? Então deixe o like para ajudar o canal a levar mais conteúdo para mais pessoas. Continuando, na urgência e emergência, trauma são lesões causadas por uma força externa devido a um acidente, violência ou autoagressão. A cinemática avalia como o acidente aconteceu, analisa o movimento do trauma no local do evento e no início do atendimento. Então lembre-se, a exposição a uma energia resulta em lesões, que é o trauma físico. Em outras palavras, a energia se torna lesão quando é absorvida pelo corpo. Os acidentes basicamente podem acontecer de 5 formas. Por exemplo, no trauma mecânico, acontece devido a acidentes automobilísticos, ferimentos penetrantes como faca ou bala de arma de fogo. Já o trauma térmico são as queimaduras pelo calor. E o trauma químico podem também ocorrer queimaduras, mas devido a substâncias químicas. O trauma elétrico mais comum é o choque elétrico. Já o trauma por radiação tem lesões em tecidos por radiação durante tratamento por radioterapia ou radiação de um objeto contaminado. Lembra do acidente radiológico em Goiânia, o Césio 137? Foram 4 mortes e mais de 1.600 pessoas afetadas pela radiação. O evento traumático é dividido em 3 fases. O pré-evento são as condições antes do evento acontecer. Por exemplo, a pessoa ingeriu algum medicamento ou fez uso de drogas ilegais ou consumiu álcool. Evento. Essa fase começa no momento do impacto entre um objeto em movimento e um segundo objeto. Por exemplo, em um acidente de automóvel, o veículo colidiu com uma árvore. O primeiro impacto é a colisão do carro com a árvore. O segundo impacto é o ocupante do veículo batendo no volante ou no para-brisa. Se estiver restrito, o impacto será entre o ocupante e o cinto de segurança. E o terceiro impacto é entre órgãos internos do ocupante e sua parede torácica, parede abdominal ou crânio. E, por fim, a terceira fase do evento traumático é o pós-evento. Essa fase começa assim que a energia do choque é absorvida, ou seja, isso pode resultar em lesões. No atendimento pré-hospitalar, o socorrista profissional precisa entender a troca de forças que ocorreu o trauma e traduzir essas informações em uma previsão de lesões e cuidados adequados à vítima. Por isso é fundamental observar como é a cena, quantas vítimas, quem bateu o quê, a velocidade do veículo. Os ocupantes usavam cintos de segurança ou foram jogados para fora do carro? Essas e outras perguntas são essenciais para o socorrista compreender as possíveis lesões da vítima. Observações importantes que ajudam no atendimento. De qual altura a vítima caiu? Em qual superfície a pessoa caiu? O solo era encimentado, era grama ou areia? Que parte do corpo sofreu o primeiro impacto? Ou seja, a pessoa apoiou o braço, bateu a cabeça no solo, como foi? Outra observação é qual o movimento da lesão. Aconteceu em uma corrida? Foi em uma colisão, por exemplo, a vítima foi atropelada ou ela caiu? Há lesões aparentes, como sangramento, cortes, queimaduras ou edema? E se for um acidente de carro, qual parte do veículo foi mais atingida? A dianteira, a lateral, a traseira ou houve capotamento? Vejamos agora os parâmetros de acidentes graves, ou seja, como é considerado um acidente grave. Quais são os critérios?
Primeiramente, observar se a queda é maior que 3 vezes a altura da pessoa. Colisões a mais de 32 km por hora também é considerado acidente grave. Expulsão da vítima do veículo, danos severos ao veículo e morte de um ocupante do veículo são considerados acidentes graves. Agora vamos resumir a cinemática do acidente automobilístico em uma tabela com tipos de colisão e as possíveis lesões. Então, em uma colisão frontal, é possível ocorrer lesões como fratura de coluna cervical, tórax instável anterior, pneumotórax, fratura ou luxação de quadril, joelho ou de tornozelo. Já na colisão lateral, o impacto pode causar fratura de clavícula ou costelas, fratura de coluna cervical ou pelve e compressão de órgãos sólidos. Na colisão traseira, pode ocorrer lesão na coluna por hiperextensão, que é o chamado de chicote. E o impacto mais grave é o capotamento. Pode haver lesões variadas, politraumas e lesões de órgãos internos, mesmo com o uso do cinto de segurança. E sem o cinto, a pessoa pode ser projetada para fora do veículo. O cinto de segurança aumenta a chance de sobrevida e diminui o número de mortes, mas é claro que isso depende também da velocidade, como foi o impacto, se a criança estava na cadeirinha e se o airbag foi acionado, além de outros fatores. As referências bibliográficas estão na descrição. E se você quer contribuir com o canal, a chave Pix é enferrealcanal@gmail.com. Vai ficar também na descrição. Ou, se você preferir, pode agradecer no Valeu Demais aqui no YouTube. Aproveita, inscreva-se e até a próxima aula. Tchau!